Muito clara a posição da magistratura, e permito aqui falar a esse respeito. Ninguém é favorável a qualquer abuso praticado por juiz, promotor ou por autoridade policial. Apenas o que se receia é que, a pretexto de se coibir abuso de autoridade, seja criminalizada a interpretação da lei. Então, o que a magistratura tem feito, e também recentemente o procurador-geral, foi apresentar sugestões de normas que deixem isso claro no projeto. Então, olha, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não pode ser considerado crime. Se não for aprovada uma salvaguarda clara e inequívoca a esse respeito, o grande receio é que os juízes passem a ter medo de tomar decisões que possam eventualmente ferir interesses especiais ou que envolvam pessoas política e economicamente poderosas. E se ameaça a independência da magistratura, é um primeiro passo para colocar em risco as nossas liberdades fundamentais. Nós precisamos ter juízes independentes nos processos. E é uma discussão que até precede a própria questão do Código, porque não adianta nada ter um diploma normativo excelente, sem que nós tenhamos aí, por exemplo, juízes independentes que possam aplicá-los sem o receio de serem criminalizados por apenas cumprirem o seu dever. Então, com as escusas, me sentiria irresponsável se não fizesse essa reflexão inicial, mas passo, desde logo, ao projeto do novo CPP. Eu acompanhei a discussão desse projeto no Senado, no caso, na época, atuando juntamente com outros representantes da JUF. E o que me parece, um código é um projeto de uma envergadura assim, tremenda. E é muito difícil fazer um código em todos os aspectos, inclusive na questão técnica. Foi formada uma comissão de juristas ali qualificados, não há dúvida a esse respeito. O que me pareceu, no entanto, que tiveram talvez pouco tempo para apresentar um excelente projeto. Foi apresentado um projeto, várias entidades apresentaram sugestões no Senado, o Senado realizou várias modificações, mas ainda assim o texto que veio à Câmara, e aqui querendo fazer uma crítica construtiva, é um texto que precisa, a meu ver, de uma série de reparos. E, claro, a oportunidade aqui dentro do Parlamento para que essas questões sejam trabalhadas. Até questões mais de maior alta indagação, até questões mais simples, mais singelas. Por exemplo, e falando aqui de uma questão muito pequena, mas que é de difícil compreensão no projeto que veio do Senado. O projeto pretendeu valorizar o papel da vítima no processo penal, no que é muito louvável, e possibilitar que a vítima alcance, já dentro do processo penal, a fixação de uma indenização. Mas quando o projeto fala da indenização a ser fixada no Código de Processo Penal, é um retrocesso em relação ao texto atual. Porque no texto atual, do atual CPP, o juiz pode fixar na sentença um valor mínimo dirigido à indenização decorrente dos danos do crime. Por que o valor mínimo? Porque o processo penal não é também próprio para ficar, por exemplo, fazendo perícia para definir o valor exato do dano. Então, já tem isso no Código de Processo Penal atual. O texto que foi aprovado na Câmara limita essa possibilidade do juiz fixar a indenização de dano moral. E por quê? Apenas o dano moral. Deixa eu falar no Senado. Desculpa, perdão. O texto aprovado no Senado que veio para a Câmara. Por que apenas o dano moral? Isso, me parece, é uma provisão que já veio da comissão. E o dano material? Então, uma pessoa que sofre uma lesão corporal grave, que, por exemplo, fique com uma deficiência permanente o resto da sua vida, por exemplo, peça a capacidade de se locomover, não tem condições de ter um valor mínimo de fixação de danos materiais,
que são muito superiores ao dano moral. Então, às vezes, nesse código, nesse texto, sem embargo do esforço que foi feito pela comissão, pelo Senado, se identifica uma série de questões assim que nem me parece que são de alta indagação, mas que revelam uma certa incoerência, uma inconsistência. E acho que isso até pode ser corrigido sem maiores dissensos, talvez, na Câmara. Agora, é importante que isso não seja feito com pressa, com assodamento, porque é importante que se tenha, já que se pretende realizar um novo código, um produto final, né, com uma qualidade técnica impecável. Claro que eventuais erros sempre se cometem, né? Não temos mais entre nós nenhum Clóvis de Bevilacqua, né, infelizmente. Mas algumas questões merecem uma atenção especial por parte da Câmara. Uma outra situação que também revela um problema nesse Código de Processo Penal. Cooperação jurídica internacional, ela avançou muito nos últimos anos, avançou mais nos últimos 10 anos, ou os últimos 20 anos, do que avançou no resto da vida inteira dela. E hoje o crime, pelo menos o crime sofisticado, ele é cada vez mais transnacional. E é preciso você ter cooperação jurídica internacional eficiente para se investigar e para ter uma persecução penal adequada em relação a crimes transnacionais. O que fez o projeto aprovado na comissão? E nisso não houve alteração no Senado, o texto que veio para a Câmara, pegou o texto de 1940 e praticamente reproduziu no novo Código de Processo Penal. Então, assim, é um momento, né, se a ideia é uma atualização da lei processual penal, a meu ver, isso parece um pecado bastante grave, né? Simplesmente reproduzir o que estava lá no Código antigo não atende às atuais necessidades da cooperação jurídica internacional. Então, basicamente, o que se fez no Código 40, se falava da competência do STF para tratar de cooperação jurídica internacional, e no Código, no novo projeto, se colocou também o STJ, por conta da reforma da Emenda Constitucional 45, que atribuiu parte dessa competência ao STJ. Mas, paralelamente, existe uma série de novos instrumentos de cooperação jurídica internacional, como o chamado auxílio direto, que é o meio preferível hoje e que acelera a cooperação jurídica internacional. Então, tem questões assim que precisam ser revisitadas nesse projeto, né? Com muito cuidado, com muita atenção, para que nós tenhamos realmente um código tecnicamente adequado e também consistente com as realidades atuais da vida contemporânea. O código, o projeto que veio da comissão, houve certa modificação no Senado, pretendia eliminar qualquer capacidade, qualquer poder do juiz de instrução complementar. Quer dizer, no processo penal, a iniciativa probatória cabe às partes. Então, a acusação tem que requerer provas, a defesa tem que requerer provas, o juiz faz um controle, defere ou indefere essas provas, segundo as regras processuais cabíveis. Mas o Código atual prevê que o juiz pode, exercitar uma iniciativa probatória residual. Então, o juiz, eventualmente, na condução de uma ação penal, pode entender em determinado momento, olha, essa prova é relevante e as partes não requereram. Pode ser até uma omissão relevante da acusação, pode ser uma omissão relevante da defesa. Ilustrativamente, não é incomum, num interrogatório, que é o último ato de instrução do processo, o acusado, vamos pensar num crime que envolveu violência física, ou um outro crime, poderia ser também,
e ele afirma que ele não é o autor do crime porque ele tem um álibi. Naquela data, ele se encontrava em outro lugar e existe uma pessoa que pode confirmar. O juiz examina o processo e verifica, a pessoa não foi ouvida. E a defesa não arrola essa testemunha. O juiz pode cogitar, não foi arrolado, porque a testemunha não vai confirmar o álibi. E isso leva à condenação do acusado. Mas, eventualmente, e infelizmente acontece em toda a profissão jurídica, seja do juiz, seja do promotor ou seja do advogado, às vezes uma omissão de requerimento pode ser resultado de uma falha profissional. E o juiz, nesse caso, por exemplo, resolve ouvir essa testemunha. E ele resolve ouvir essa testemunha sem saber qual vai ser o resultado da prova, se vai confirmar ou não um álibi. O que fez a comissão? A comissão pretendia simplesmente excluir qualquer poder de instrução complementar do juiz, baseado numa tendência doutrinária que merece respeito, mas em relação ao qual eu tenho sérias divergências, de que se o juiz determina a produção de qualquer prova, ainda que de maneira complementar, ele afeta a sua imparcialidade. Ocorre que essa visão do processo penal não encontra, vamos dizer assim, acolhida praticamente no mundo inteiro. Se nós formos ver lá no direito continental europeu, vamos falar lá do processo penal na França, o juiz penal francês, e aqui eu não me refiro do juiz de instrução, que cuida da parte da investigação, mas o juiz do julgamento, o juiz presidente do julgamento, tem por disposição expressa, no processo penal francês, poderes de instrução complementar. Nos Estados Unidos, que é apontado como, por exemplo, um processo penal de sistema acusatório ou adversarial por excelência, que é aquele que o processo fica mais entregue às partes, também é atribuído esse poder de instrução complementar ao juiz do processo penal norte-americano. Enfim, né, se seguiu uma linha doutrinária, que merece respeito, por evidente, mas a questão a ser colocada, isso é bom realmente para o processo penal? Eliminar poder de instrução complementar do juiz? E isso foi o texto que veio da comissão. Com muito trabalho, conseguimos lá, a JUF e outras sessões da magistratura, convencer os senadores a mitigar essa proibição. E aí veio o texto, que foi aprovado, de que o juiz pode determinar a produção de prova complementar em caso de dúvida relevante, que está lá no artigo 165 do projeto atual. Em compensação, ficaram algumas normas que colocam em dúvida esse poder de instrução complementar. E, logo no início do Código de Processo, do projeto, o artigo 4º do projeto, o processo penal terá estrutura acusatória, nos limites definidos nesse Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Até a vedada iniciativa do juiz na fase de investigação, em matéria probatória, não teria divergências. Mas vamos colocar a questão. O que é que significa vedar a atuação do juiz em substituição da atuação probatória do órgão de acusação? O que isso significa? Vamos dizer assim, em termos concretos, palpáveis e determinados. Eu não sei. E aí o Código começa já com uma norma que vai suscitar uma série de questões. Significa, por exemplo, que o juiz, se perceber uma omissão de requerimento probatório da acusação, ele não pode suprir? Só pode suprir da defesa? Significa que se ele, por exemplo, suprir uma omissão relevante probatória de requerimento da defesa, se a prova for desfavorável à defesa, isso não pode ser considerado? Então, aqui é uma norma que, sinceramente, e fica uma sugestão, teria que ser reavaliada, no mínimo, para colocar de uma maneira clara o que isso significa.
senão nós estamos já no quarto dispositivo do projeto, trazendo uma série de questões interpretativas complexas. O que significa essa proibição? Eu, sinceramente, tenho dificuldades em dizer. Algumas questões relativas ao juiz de garantias. Bem, existe um anseio na sociedade e na população que nós tenhamos um processo penal mais eficiente, mais célere. E no processo penal nós temos que pensar nos dois polos. Nós temos, de um lado, o acusado, ou antes o investigado, antes da acusação, que tem direitos fundamentais, que têm que ser respeitados, direitos fundamentais, inclusive escritos na nossa Constituição, e não há nenhuma dúvida que eles devem ser respeitados. E, do outro lado, nós temos, para a grande maioria das ações, o Ministério Público. Tá? Mas o Ministério Público não está ali reclamando um direito próprio. O Ministério Público está normalmente ali em substituição à vítima de um crime. O Ministério Público está ali também substituindo a sociedade, que tem um anseio de que esses crimes, pela gravidade, pelo impacto que isso traz à vida social, desde que provados no devido processo legal, não permaneçam impunes. Então, nós temos que tomar cuidado, muitas vezes, com uma visão de que o processo penal é apenas um instrumento contra o acusado e não também um instrumento de realização de justiça. Porque existe a vítima e existe a sociedade que deve ser considerada. E esse processo penal ele deve ser eficiente, resguardados os direitos do acusado, resguardados os direitos da vítima, resguardados os direitos da sociedade. Não sei, tenho dúvidas, se essa proposição do juiz de garantia separado do juiz do processo é algo que se justifique ou que vai trazer maiores complicações dentro do nosso processo penal. Muito se alega, se argumenta que é oportuno o juiz de garantias porque o juiz que instrui não deve ser o juiz que julga. E essas construções vêm lá principalmente do direito continental europeu, onde lá, desde 1808, foi criada, pelo menos no direito francês, a figura do chamado juiz de instrução, lá no Código Napoleônico de 1808. E na França, desde logo, se fez uma separação, juiz de julgamento e juiz de instrução. Só que o juiz de instrução do direito continental europeu, onde essa figura ainda permanece, não é propriamente um juiz com uma postura passiva, como daquele juiz que aprecia requerimentos das partes, mas sim um juiz que tem uma iniciativa, e não só iniciativa residual, mas uma iniciativa muito mais incisiva. E nós, na verdade, o juiz de instrução francês é quase como se fosse um superdelegado com poderes jurisdicionais. Tá? Agora, no Brasil, nós não temos juiz de instrução, nós nunca tivemos juiz de instrução. O juiz do processo penal, que participa da fase de investigação, e depois, pelo menos na primeira instância, se torna prevento para a ação penal também vai para ele também vai ser o juiz de julgamento, é um juiz que tem uma postura passiva, predominantemente passiva, simplesmente apreciando o requerimento das partes. Então, me parece que quiseram trazer uma construção doutrinária de que é necessário separar o juiz da fase de investigação do juiz da fase de julgamento, pensando numa figura que é o juiz de instrução, que não existe no direito brasileiro. Por outro lado, como foi colocado em relação aqui mesmo na exposição anterior pelo Dr. Silvio Rocha, a implementação prática disso será extremamente complicada, porque eu vou precisar no mínimo de 2 juízes em cada comarca. E nós não temos nas comarcas pequenas. E como nós vamos fazer? Duplicar o número de juízes? Vamos lá num período de restrição orçamentária e problemas com despesas públicas, criar um problema para duplicar
ou não duplicar, mas duplicar bom número de cargos de juízes no país, por conta de talvez uma construção doutrinária que não seja muito coerente com a nossa realidade? Claro que se podem colocar algumas regras excepcionais, como também ali sugerido. Então, o juiz, nas comarcas onde só tem um juiz, não se aplica às previsões relativas ao juiz de garantia. Mas aí gera uma inconsistência interessante, porque você precisa ter o juiz de garantia na concepção do Código, porque ele fica comprometida a sua imparcialidade e, portanto, ele fica impedido nos lugares onde ele exista. Agora, nos lugares onde não possa ter juiz de garantias, porque só tem um juiz de comarca, não existe esse mesmo problema da afetação da imparcialidade do juiz. O mesmo tipo de crime. O mesmo tipo de crime não pode julgar duas vezes. Diferente. Sem garantia. Pois é, o problema é que você tem um critério que está dizendo, olha, esse juiz da fase de investigação não pode ser o mesmo da fase de julgamento, porque a sua imparcialidade fica comprometida. Ah, mas nas comarcas pequenas, não. Então, é um argumento que, a meu ver, não faz lá muito sentido. Da mesma maneira, quando se fala do juiz de garantia nos processos de competência originária nos tribunais, lá se estabelece que um desembargador vai atuar como juiz de garantias e depois, na fase de julgamento, esse mesmo desembargador não pode ser relator, mas ele pode participar do julgamento. Então, assim, falta uma consistência, a meu ver, nessas construções relativas ao juiz de garantias. E a questão que se coloca é, realmente o problema do processo penal brasileiro é o juiz? Ou é a questão de celeridade, de falta de eficiência, de eventuais violações de direitos fundamentais? Mas será que vale a pena dar esse passo da construção de um sistema totalmente novo, com base em construções doutrinárias que são questionáveis, que possam ter um impacto tão direto, vamos dizer, na estrutura, no orçamento e na eficiência do sistema de justiça criminal? A JUF se posicionou contrariamente a essa figura do juiz de garantias. Muito embora a ideia, sim, né, se diga aqui que são boas intenções, é com base numa visão específica do processo penal, mas, a meu ver, em algumas construções equivocadas, porque o juiz brasileiro que participa na fase de investigação não é um juiz de instrução no modelo francês, ele não tem iniciativa probatória, e a iniciativa probatória do juiz é residual na fase de julgamento.